Glória a Deus. Aleluia. Sem mais delongas, meus amados irmãos, Mateus capítulo 25, nós vamos ler o verso 14, do verso 15 em diante. Mateus capítulo 25, do verso 15 em diante. Glória a Deus. Enquanto eu estava vendo ali a oração, o pessoal começando a campanha, eu vi pastor Nilson ali, fui correndo, né? Pedi uma oração para ele, que eu me lembro quando criança, sentado aqui, lá em cima, e quantas vezes vi ele pregando nesse lugar, missionária Tânia, e foi tanta bênção para a minha vida. Pastor, louva a Deus pela tua vida. Amém? Mateus capítulo 25, nós vamos ler do verso 14 em diante. Mateus 25, perdão, no verso 15 em diante. Glória a Deus. A leitura é um pouquinho extensa, mas ela se faz necessária. Verso 14 em diante. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Espírito Santo de Deus, em concordância com a oração da tua filha, Senhor, eu te peço, fala conosco mais uma vez nessa noite. Não deixa com que eu venha atrapalhar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a falar para essa igreja. Eu tenho certeza, Senhor, que a semente é pura. Ó Pai, o problema está na terra onde ela cai. Que os nossos corações sejam terras férteis nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós somos convidados para pregar em algum lugar, nós temos sempre por costume de buscar de Deus uma palavra, tendo em vista que você é a noiva do Senhor. E ai de mim, se falar para você algo que não for da parte de Deus. Quando eu estava orando por esse dia, por essa noite, o Espírito Santo me levou no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do verso 14 em diante, onde Jesus está falando com os seus discípulos de forma escatológica. Escatologia é o estudo das coisas vindouras, falando de futuro, né? E quando nós falamos de futuro, é muito complicado, Marcelo, muito mais complicado do que falar de passado. Porque falar de passado, eu tenho os fatos, e contra fato não há argumento. Se eu tenho fato, eu tenho facilidade de tomar uma decisão. Falar de presente é um pouco mais complicado do que falar de passado, porque eu não tenho todas as variáveis disponíveis para que eu possa decidir sobre uma coisa.
Mas falar de futuro é muito mais complicado do que falar de presente e do que falar de passado, porque o futuro pertence a Deus. Só que o que é interessante é que o nosso Deus, Ele é um Deus do passado, Ele é um Deus do presente, Ele é um Deus do futuro. Não é que Ele estava lá, Ele está lá, Ele está no passado, está no presente e Ele está no futuro porque Ele é atemporal. Quando nós falamos do Evangelho de Cristo, você vai perceber que o Evangelho do Senhor genuíno, ele é assunto de futuro. Nós estamos vivendo o presente, mas abrimos mão de muitas coisas no presente momento, porque nós confiamos no que está escrito sobre o nosso futuro. E como é que Jesus vai falar para os seus discípulos sobre o futuro, se é tão complicado, se ele está tantos anos atrás, sobre o que vai acontecer? Porque o Evangelho, a coisa mais importante no Evangelho de Deus é que um dia Jesus irá voltar. Que um dia a trombeta vai tocar e nós iremos ouvir essa trombeta. Agora, se falar de futuro é algo complexo, eu pastorei uma igreja que é no bairro Taquara. Alguém conhece o Taquara aqui, irmão? É do lado do Independência, um pouquinho depois de Lodebar. É um pouquinho depois. E lá, pastor, nós temos alguns desafios. E semana passada, ou retrasada, um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor acredita mesmo que Jesus irá voltar? Porque, seja sincero, pastor, a minha bisavó falava que Jesus ia voltar e nada. A minha avó falava que Jesus ia voltar e nada. A minha mãe falava que Jesus ia voltar. E o senhor está aí pregando para a gente, dizendo que Jesus ia voltar. E eu fiz uma cara de espantado para ele e falei: mas Jesus voltou ontem. Quando eu falei isso para ele, ele falou: e o senhor ficou? Eu falei: fiquei. Aí ele falou: por isso que a minha vida está essa tribulação. E eu falei para ele: deixa eu te explicar uma coisa. Quem está esperando Jesus voltar é a igreja. Eu estou esperando Jesus voltar. Porque, segundo a Bíblia, ele vai tocar a trombeta, estando dois num lugar, um vai e outro fica. O mundo não. O mundo está esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem espera Jesus voltar sou eu e você. Quem não crê nisso está esperando ver Deus na tua vida. Está esperando ver o poder de Deus na tua vida. Aí ele falou: mas como Jesus voltou? Eu falei: porque ontem um pai de família saiu de casa, beijou sua esposa, beijou seus filhos, entrou no seu carro, desceu a serra, bateu de carro, ficou preso nas ferragens, morreu. Eu não ouvi a trombeta, mas ele ouviu. Ontem mesmo a nossa cidade alagou, um carro foi arrastado. Eu não ouvi a trombeta, mas quem estava naquele carro ouviu. No dia 4 de setembro de 2020, a minha mãe olhou para mim e falou assim: eu vou ali rapidinho no hospital porque eu estou um pouco cansada. Ela saiu, não voltou. Eu não ouvi a trombeta, mas ela ouviu. Irmão, eu não sei talvez o que você está esperando, se é uma trombeta genérica para todo mundo ou se é uma trombeta personalizada. Mas querendo você ou não, sendo crente ou não, sendo espírito ou não, acreditando ou não, um dia a trombeta irá tocar. Aleluia! E Jesus, sabendo disso, falou: como é que eu vou explicar isso, né? E aí Jesus falou: eu vou explicar de uma forma fácil e simples dele entender. Então Jesus começa Mateus capítulo 25 dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 loucas com azeite, sem azeite, e 5 prudentes com azeite e 5 loucas sem azeite. E ele está dizendo o quê? Na síntese da sua palavra, ele está dizendo que nós devemos esperar Jesus fazendo uma manutenção da chama que arde dentro de nós. E aí, se eu fizer um link dessa mensagem
do capítulo 25 de Mateus para Levítico, no capítulo 6, lá ele vai dar, Marcelo, uma informação um pouco mais detalhada. Ele vai dizer o seguinte: para fazer a manutenção do combustível para manter a chama acesa, no livro de Levítico, ele vai dizer algumas coisas com alguma riqueza de detalhe. O que ele vai dizer? Todos os dias de manhã, o sacerdote vai trocar as suas vestes para manusear o fogo de Deus. Aleluia. Eu não sei o dia, eu não sei a hora que Jesus vai voltar, mas eu preciso estar preparado com a chama acesa, porque se eu deixar a chama apagar, quando o noivo vier, eu não tenho como entrar, eu não tenho o que fazer. Então ele vai dizer, todos os dias de manhã, como é que eu mantenho combustível dentro da minha vida? Se Deus não for o primeiro na tua vida, a chama vai apagar. Se Deus não for a prioridade na tua vida, a chama vai apagar. Se o dinheiro vier primeiro, se o status vier primeiro, se qualquer coisa, até mesmo a sua família vier primeiro, a chama vai apagar. Aleluia! Aí ele vai dizer, seguindo o processo, ele vai colocar vestes de linho limpa. Quando nós fazemos uma manutenção na nossa casa, a primeira coisa que a gente procura é uma roupa velha. A gente fala, vou fazer manutenção. Agora, para mexer no fogo de Deus tem que ser com vestes limpas. Você pode falar para quem está do teu lado, quer mexer no fogo de Deus? Limpa tuas vestes. Aleluia! Não tem como mexer no fogo de Deus com veste suja. Porque se eu tiver com veste suja, eu estou quebrando o princípio. E quem quebra princípio é quebrado pelo próprio princípio. Então eu preciso fazer a manutenção deste fogo na minha vida. E aí ele vai dizer, tu quer esperar? Porque nem o filho sabe a hora que ele vai voltar. Então, para esperar, você precisa manter a chama acesa. E lá ele dá uma ordem. Ele começa a dizer o seguinte: tem lenha, tem brasa e tem cinzas. Tem lenha, tem brasa e tem cinzas. Para ver se você está comigo aqui. Tem lenha. Aleluia. Mais uma vez. Tem. Perfeito. De 0 a 25 anos. Quem tem aqui? Levanta a mão. 0 a 25. Aleluia. De 0 a 25, pastorzão. Que isso? Passou só um pouquinho, né? Pastor levantou e falei, olha, aleluia. Glória a Deus. De 0 a 25. De 25 a 55, irmãos. De 25 a 55. Glória a Deus. De 55 para lá, irmãos. 55 para lá. Amém? Glória a Deus. Não fique assustado não, mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo muito claro. Lenha, de 0 a 25. Brasa, de 25 a 55. Cinza, de 55 para lá. Fica tranquilo que está sendo tocado pela... Que é isso, pastorzão? Vou te explicar por quê. De 0 a 25 é lenha, de 25 a 55 é brasa, de 55 para lá é cinza. Olha só que interessante, de 25 a 55, quantas pessoas tem de 25 a 55? Quase mais da metade da igreja é brasa. Mais da metade da igreja é brasa. Você pode olhar para quem está tendo e falar, tu é brasa, varão, tu é brasa. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque nós precisamos entender o seguinte, de 0 a 25 anos, está começando a vida, seja em qualquer ambiente, seja em qualquer lugar, seja na igreja, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, está aprendendo, é lenha, ainda vai aprender como é que o fogo de Deus queima na vida dele, ainda vai aprender como é que a glória de Deus se manifesta. Depois, de 25 a 55 é brasa, já passou pela luta, está ficando maduro, está aprendendo, o fogo está descendo na cabeça, ele está aprendendo a lidar com a adversidade, já perdeu, já sofreu, já chorou, já foi abandonado, já está sofrendo, mas permanece na presença de Deus, permanece na glória de Deus. De 55 para lá, tem um tempo ainda, mas a Bíblia diz que de 70 para lá é cansaço e fadiga, ainda é cinza, mas tanto a lenha, quanto a brasa, quanto as cinzas foi tocado pelo fogo de Deus, tocado pela glória de Deus. E como eu tenho que fazer? Eu como
Como brasa, eu tenho que acender a lenha e tenho que olhar para as cinzas. A nossa geração está sendo treinada para desprezar quem é mais velho. Quando eu vi pastor Nilson, pastor, eu me emocionei. Eu fui atrás do Senhor, pedi uma oração, porque quantas vezes eu estava aqui, pastor Nilson pregava, e eu não entendia nada. Eu falava, meu Deus, eu não estou entendendo, era criança. Mas de repente ele fazia um apelo, vinha aquele monte de gente, eu falei, eu não entendi, mas alguém entendeu. Eu não entendi, mas alguém está sendo tocado. Eu preciso orar, irmãos, para os pastores, pastor Aguinaldo, pastor Nilson, para o Jamil. Eu tenho que olhar para quem já fez, porque quem não fez não tem nada para me ensinar. Tem uma geração de TikTok aprendendo com gente que não fez nada. Mas eu vim pregar aqui que tem uma geração que está olhando para quem já fez e dizendo, eu sou a igreja do coração abrasado, eu vou poder aprender com quem já fez. Aleluia! E eu tenho uma função como brasa, vocês que são brasa, tem que olhar para a lenha e falar, fica tranquilo que o fogo vai te pegar. Ah, eu estou desanimado. Eu também já passei por esse desânimo. O fogo vai te pegar. Ah, eu estou triste porque minha mãe morreu. Fica tranquilo porque eu também já perdi os mortos, velhos mortos. Mas o fogo vai te pegar. Quando nós começamos a ser brasa, nada abala a gente, meu irmão. A gente começa a ficar firme nas presenças do Senhor. Começa a andar de uma forma diferente. Aleluia. Aí ele vai dar mais uma referência. Ele começa a dizer, o sacerdote vai pegar as cinzas, vai colocar do lado de fora e vai pegar a brasa, e vai colocar num cantinho e não vai deixar o fogo apagar. Eu vejo muita gente cantando, reacende a chama não pode apagar. A chama precisa ficar acesa, porque eu preciso colocar a brasa num cantinho e poder botar a lenha. Irmão, é por isso que às vezes você está triste, mas vem para a oração. É brasa que Deus está acendendo a lenha. O fogo continua o mesmo, a glória continua o mesmo, a autoridade continua o mesmo. Por quê? Porque fogo fabricado não transforma. Fogo fabricado não liberta, fogo fabricado não cura, mas fogo que vem do céu ainda cura, ainda liberta, ainda transforma, ainda renova a igreja. Aleluia. Aí ele vai seguir, irmão, ele vai seguir. Eu estou dizendo da palavra para que a gente possa entrar no texto que lemos. Ele vai dizer, vai trocar, vai fazer a manutenção da lenha, do fogo, vai manter o combustível para que a chama continue acesa. Você recebe que Deus está te dando combustível nessa noite, para essa chama não se apagar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus falou para mim, pregue para minha noiva que eu vou voltar. Aleluia! Eu entro no texto que lemos. Aleluia! A parábola dos talentos é a mesma coisa. Ele só está conectado, ele começa na prioridade. Porque buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que você precisa fazer para ouvir a trombeta é manter o combustível aceso. A manutenção não vai ser o pastor, não vai ser o anjo, não vai ser o profeta, não vai ser o bispo. A manutenção do fogo de Deus na tua vida, ela é responsabilidade sua. Não é responsabilidade de ninguém. Vou lá que a Helenira vai orar por mim. Maravilha, ela vai orar, mas a manutenção do fogo de Deus na tua vida ainda continua sendo sua. Aleluia. Aí ele já linka do seguinte. Ele fala de combustível e fala de talento. Aqui tem um erro grotesco dos crentes. Eu falo de mim. Às vezes nós espiritualizamos demais tudo. Ele está dizendo, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, mas também é semelhante aos talentos. E aí ele vai entender o seguinte, nem tudo é espiritual, porque eu sou corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus, o corpo vai para a terra e a alma precisa também ser saciada, porque é a área de sentimento. Por que tem gente cheia do Espírito Santo, mas está triste? Está cheio do Espírito Santo, mas está deprimido. Está cheio do Espírito Santo, está cabisbaixo. Está cheio do Espírito Santo, mas não consegue avançar. Por quê? Porque ele não consegue poder fazer o quê? Trazer as pequenas conquistas para a sua alma. Quer ver uma pequena conquista? Fiz um bolo e deu certo. Alguém já fez um bolo que deu errado aqui, irmão? É frustrante. Irmãos, esses dias eu vi uma receita para fazer
o tal do banoffee. Irmão, eu falei com a minha esposa, deixa comigo que hoje o banoffee eu vou fazer. É tão fácil. Irmão, eu comecei a fazer. Eu fui colocando lá. O pessoal chegou na minha casa quando foi comer o banoffee e falou, isso é sopa de banana? Irmão, aquilo foi na minha alma. Porque eu fiquei 3 dias para fazer o banoffee. Irmão, parece bobagem, mas os talentos, as pequenas coisas que nós fazemos, mantêm o nosso espírito, a nossa alma saciada, dizendo, eu vou lá, eu vou construir uma igreja nova, eu vou fazer um negócio novo. É por isso que quem está com a alma revivendo, está sempre correndo atrás de alguma coisa, está sempre fazendo algo novo, está sempre buscando algo diferente, está sempre produzindo, porque unção e produtividade andam juntas. Tem gente que é cheia de unção, mas é horrível de produtividade. E tem gente que produz muito, mas não tem unção nenhuma na cabeça. E Deus falou, só vai ouvir a trombeta quem tiver unção e produtividade. Aleluia! Eu fui ler um pouquinho a respeito dos talentos. Talento no Velho Testamento, peso. Talento no Novo Testamento, moeda monetária. Talento no dia de hoje, capacitação para executar algo. Amém? Velho Testamento, peso. Novo Testamento, monetário. Agora, na questão atual, capacidade de execução. Aleluia. O texto que lemos está falando no Novo Testamento. Um talento valia 6.000 denários. 6.000 denários. Um denário era o dia de paga de trabalho de alguém. Aí o que ele vai dizer? Ele deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Quando você lê esse texto, a primeira coisa que você sintetiza na sua cabeça, irmão, quando ele dá 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Alguém pensa, primeira coisa que vem na tua cabeça. Eu vou dizer o que vem na minha. Não fique bravo porque eu vou explicar. Deus não é petista. Desculpa os petistas, mas também não é bolsonarista, tá, irmão? Calma. Quando eu vejo, Deus não é petista. Por que Deus não é petista? Se ele fosse petista, ele daria 2 para cada um. 2 para um, 2 para o outro, 2 para o outro. Ele daria por igual. Também não é bolsonarista, tá, irmãos? Eu toquei na questão, mas não é nenhum nem outro. Mas o texto vai dizer que ele dá segundo a sua capacidade. Então Deus não confia nada na mão de ninguém que não seja capaz de executar. Deus não vai confiar nada na mão de ninguém e falar, vou dar 3 para ele, 3 para ele, 3 para ele. Não, vou dar 1 para ele, vou dar 2 para ele e vou dar 5 para ele. Quando nós estamos na prova, a gente diz o quê? Deus não me dá nada que eu não possa suportar. E na bênção, eu só recebi isso. Deus não me dá nada que eu não possa suportar. Ah, eu estou no vale. Deus não me dá nada que eu não possa suportar. Estou vivendo o melhor ano da minha vida. Deus não me dá nada que eu não possa suportar. Porque a bênção destrói mais do que a maldição. Porque bênção fora de tempo é maldição. Tem gente que na prova buscava o Senhor, vinha no culto, estava na oração, pedindo oração para o pastor. Foi Deus abençoar, ele se perdeu. Ele não consegue mais. Porque tem gente que está sendo tocado pela bênção e está se tornando uma maldição. Então ele vai dizer, para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Eu fiz um cálculo básico porque eu sou programador de ofício e a minha cabeça só funciona matemática. Eu peguei os denários, converti no dia de hoje. Um denário, se eu pegar o salário mínimo, 1.518, dividir por 30, dá R$50,60. Eu peguei R$50,60 vezes 6.000, dá 303.600. No barato, Deus deixou para o que recebeu R$303.600. Ele adiantou 16 anos de trabalho na mão de alguém. Ele confiou 16 anos de trabalho na mão de alguém. Talvez você vai falar, Deus não me deu talento nenhum. E Deus está falando, eu confiei
muito mais do que você podia, e eu estou confiando que você vai fazer alguma coisa. Aleluia! Mas aqui não acontece isso não, pastor, mas eu sou assembleano, e lá na assembleia a gente fala assim, mas Deus capacita os que chamam. Deus não chama os capacitados, mas capacita os que chamam. Alguém já ouviu isso? Amém? Capacidade se tem de duas formas. A primeira forma é instrução. Eu preciso ler, eu preciso me formar, e é a forma mais fácil. Eu estava na formatura dos formandos aqui do Ser Forte, eu estava lá atrás vendo os meninos falando, todo mundo falando, 4 anos é muito difícil. 4 anos é muito fácil. Mas começou 50, terminou só com 20. Quando você entra numa faculdade de administração, a primeira coisa que você precisa aprender, administração, você aprende o quê? Que você não pode decidir com o coração. Você precisa olhar os números. E os números não mentem. Amém? Isso você aprende no primeiro ano de faculdade. Como é que Jesus ensinou para José para ser administrador? Que ele não podia decidir as coisas com o coração. O irmão dele pegando ele e vendendo ele. Aí Jesus falando para ele, José, vou te transformar num excelente administrador, vou arrancar teu coração. Irmão, capacidade ou se consegue de forma de instrução, ou se consegue na vida. E a vida bate pesado. Porque quando nós não estamos dispostos a aprender, a vida vai bater na gente, até a gente entender para onde Deus quer nos levar. Nós precisamos entender que a capacidade não vem de graça. Ela vai durar, vai demorar. Davi, como que é que foi capacitado? Sendo perseguido por Saul, vivendo, correndo, se escondendo, aprendendo. Ele tem que ser capacitado e a capacidade muda o jogo. Se nós quisermos receber talento de Deus, nós precisamos nos capacitar. Por que tem muito casamento que acaba? Porque a gente não olha para quem está casado há muito tempo. É capacitação. Quando eu vejo alguém casado há muito tempo, eu pergunto, está casado quanto tempo? 50 anos. Como é que está? Ela está certa em tudo, eu estou sempre errado. Boa dica. Maravilhosa. Eu estou casado há 13 anos. Toda vez que eu olho para minha esposa, ela briga comigo. Eu falo, você está certa. Eu estou errado. Quando eu quero ver uma ministração da graça de Deus, no ministério de louvor, no ministério da palavra, eu preciso olhar para quem já fez para que eu possa me capacitar. Jesus vai dizer na parábola dos talentos, ele vai dizer o seguinte, o que ganhou 5, a primeira coisa que ele fez, multiplicou. O que Deus confiou na tua mão, irmão? O que Deus confiou na tua mão? O que está sobre o seu domínio e que o poder de decisão está somente nas tuas mãos? Sua família? Seu emprego? Sua casa? O ministério que Deus te deu? É dos jovens? É das crianças? É dos adultos? É do louvor? O que Deus confiou nas tuas mãos? Porque o que Deus confiou nas tuas mãos, você precisa fazer isso multiplicar de qualquer maneira. Como assim, pastor? Eu tenho que pegar e multiplicar, eu tenho que pegar e multiplicar, eu tenho que pegar e multiplicar, eu tenho que pegar e multiplicar. Quando eu assumi a igreja, irmãos, tem 4 anos. A igreja que eu pastoreio era mais ou menos um pedaço desse púlpito assim, quando eu assumi a igreja. A Lenira foi lá algumas vezes. E Deus falou para mim assim, você vai construir uma igreja para 300 pessoas. Cheguei os irmãos e falei, Deus mandou eu construir uma igreja para 300 pessoas. Irmão, a irmã deu uma gargalhada. Ela falou, o senhor vai arrumar pessoa onde? Eu olhei para ela, falei, a senhora vai me ajudar? Ela falou assim, eu vou, né, pastor? Mas o senhor está emocionado. É jovem. Eu falei, amém. Primeiro dia, perguntei ao tesoureiro, quanto a gente tem no caixa? Ele, R$100. Já dá para comprar 3 cimentos, pastor. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu o taquara. É a capacidade que eu tenho de conduzi-la. Me ajuda.
Aí Deus falou comigo, pastor, manda a irmã comprar R$100 de batata. Eu falei para a irmã, a senhora pode comprar R$100 de batata para mim? Ela falou, não vai construir nunca. Ela foi na minha alma. Irmão, eu saí dali assim, realmente eu não vou construir nunca. Mas eu não mostrei para ela isso. Quando ela voltou com as batatas, ela falou, o que o senhor quer que eu faça com as batatas? Eu falei, era uma sexta-feira, eu falei, faz um caldo. Ela fez um caldo, nós vendemos a batata, virou R$500. No caldo verde. Ela me entregou R$500 e falou assim, agora nós vamos comprar cimento, pastor? Eu falei, não, compra isso de feijoada. Ela falou, o senhor não vai construir nunca. Nós começamos a comprar feijoada. No domingo nós fizemos uma feijoada, deu R$3.000. Eu peguei os R$3.000, comprei uma chapa, um fritador de batata, um freezer. Ela falou, o senhor quer montar uma igreja ou uma lanchonete? Eu falei, tá amarrado, Satanás. É tu que está aí. Igual Jesus falou com Pedro, né? Amém? Biblicamente, o diabo fala na boca de algumas pessoas. Avisei para todo mundo, Lenira, vamos fazer a festa da colheita. Compramos a chapa, fritador de batata, fizemos um culto. No primeiro culto, irmão, sexta-feira, no terreno da igreja não tinha ninguém. Não chegou ninguém, não foi ninguém. A irmã falou, tá vendo, pastor, era para comprar cimento. Deu 8 horas, 9 horas, 9h30. Quando deu 9h30, todo mundo começou a ligar. A igreja do Castelo ligou, a igreja do Espírito Santo ligou, a igreja metodista do Sargento ligou, a outra ligou, todo mundo foi ligando. Pastor, eu não vou aí não, mas manda os petinhos. Eu não vou aí não, mas manda um hambúrguer. Nós fechamos com 10.000. E eu não vi ninguém. No sábado estava lotado e fechou com 10.000. Aí Deus falou, você não precisa ver, porque o meu assunto é futuro. Você precisa crer no que eu estou te dizendo. Aleluia. A igreja está pronta. Foi assim com a laje, foi assim com o piso, foi assim com a janela, foi assim com tudo. Essa igreja um dia tinha um terreno lá no Bauhaus. Hoje ela está aqui, o Bauhaus está lá, a igreja está sendo construída. Você ainda está com desejo de construir. Começou atrás do correio, né? E ele está lá atrás do correio. Tem uma construção nova para acontecer. Se você não entender que Deus está te dando unção para construir. Aleluia! Posso orar, pastor? Posso orar? Você pode ficar de pé comigo, irmão? Cramando carafa, soromanda. Posso cantar? Queimando faço e eu sinto a glória dele aqui. Sabe por quê, irmão? Um dia o Senhor vai voltar e vai recolher a sua conta. Ele vai dizer para mim e para você o seguinte: o que eu te confiei, eu quero que tu tenha multiplicado, porque se tu me devolver o que eu já te dei, eu não queria nem que tivesse na tua mão. O que Deus te deu? Com cara de profeta, eu quero que você olhe para quem está do teu lado e que tu grite para ele: o que Deus te confiou? Ele te confiou o quê? Porque o que ele te deu. Ah, pastor, eu não sei. Quer saber o que Deus te deu? Você pode ser bom em muitas coisas, mas excelente só naquilo que Deus te deu. Ah, eu sou bom fazendo isso, eu sou bom fazendo aquilo, mas excelente. Eu costuro excelentemente, então Deus te deu isso. Vai como Dorcas, vai fazendo roupa, vai fazendo alguma coisa. Talvez você vai pegar igual aquela irmã, vai fazer batata, vai fazer feijoada, vai fazer espetinho. Eu não sei. Eu sei que Deus vai usar muito mais gente sem microfone do que com microfone. Dó maior. Eu me deparei. Aleluia. Eu vim pregar aqui querendo você ou não, Jesus vai voltar. E nesse intervalo, não adianta só ter unção sobre a tua cabeça, você precisa ter produtividade. A produtividade precisa estar junto com você.
Eu não sei o tamanho do desafio dessa igreja, eu já ouvi falar, mas o desafio dessa igreja está contando com a unção e com o talento que está nas tuas mãos. O desafio desse lugar, eu vi durante muito tempo Deus fazer coisas extraordinárias nesse lugar, mas eu quero te dizer, nos 54, 55 anos, os próximos 50 nós vamos fazer mais, nós vamos dobrar a aposta, nós vamos fazer coisas extraordinárias. Oh, aleluia! Pode começar. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, enquanto os fariseus que ali falavam que a lei de Moisés me condenava por meus erros. Mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha perdoou, sua irresistível graça me alcançou. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte e vida me pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por aleluia. Não há espaço aleluia pra mais nada. Demando porque posso me mandar. Demando porque posso namorar. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. A tua vida foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Deus derramou unção sobre a tua vida, fogo sobre a tua vida. E isso tem um propósito. Isso tem um porquê. Amando querer pastor mandar. Aleluia. Denira, me ajuda aqui. Vem cá. Tá vendo aquele ralo aqui mesmo? Escute. Afastamos do contrabaixo. Para com ele. Amando querer pastor mandar. Querer pastor mandar. Aleluia. Assim te diz o Senhor nessa noite. Ele é o Senhor que continua tocando no teu coração, na tua mente. E Ele diz assim: por que tu tem duvidado? Por que tu tem clamado dizendo: Senhor, por que não está acontecendo? Meu Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer. Assim te diz o Senhor. Ele é um Deus que vai te fortalecer, que vai
segurar na tua mão, Ele vai passar contigo. Eu já vou orar, irmão, eu já vou orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastorzão, me ajuda aqui, o senhor, rapidinho. Aquele casal lá, o casal que está aqui, ó. Um casal de camisa cinza e uma moça de camisa marrom. O senhor vai vir nesse corredor aqui, eu vou te mostrar. O senhor vai orar por eles, rapidinho. Aleluia. Deus está fortalecendo o coração de vocês hoje. Deus está dizendo assim, ó, não, 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 não. Não é para parar, não é para desanimar. Isso, não é para parar, não é para desanimar, não é para retroceder. Vocês precisam se aliançar cada vez mais naquilo que Deus está fazendo. Chamando o que faça. Aleluia. Aleluia. Eu já vou fazer o apelo e vou orar. Eu queria chamar a irmã ali, ó. Irmã, isso. A irmã não sabe, mas a senhora me trouxe de Estrela d'Alva quando eu era uma criança sentada no corredor de Minas Gerais. Eu olho para a senhora e eu lembro daquele dia que eu estava vindo de Minas Gerais falando com Deus, como é que eu vou chegar em Petrópolis? Mas Deus mandou aquele ônibus, a senhora estava lá, olhou para mim e falou, pode entrar meu filho, senta aqui. Eu não esqueço desse rosto, porque ali eu falei com meu Deus, muda a minha história nesse lugar, muda a minha história nessa cidade. Eu quero dizer uma coisa, a senhora vai vir aqui, vai orar por aquela moça de óculos ali, porque a unção que está sobre você, descerá sobre ela. A unção que está sobre você, descerá sobre ela. A unção que está sobre você, descerá sobre ela. Que mandou, que faço, não mandou dele. Santo! Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas Ele me amou. Ele te amou. Quem é esse? No lugar da morte e vida, o Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados. Eu tenho 2 apelos nessa noite. O primeiro apelo: se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus e voltar para a presença do Senhor nessa noite, dizendo, eu não sei que hora que a trombeta vai tocar, mas se ela tocar eu quero estar preparado. Tem alguém, levanta a tua mão. Tem alguém, levanta a tua mão. Tem alguém, levanta a tua mão. Deus está dizendo para você nessa noite, ainda. Se tiver alguém nessa noite que quer voltar para Jesus, que quer aceitar Jesus como seu Salvador, e está dizendo, pastor, eu não sei, a minha vida está meio esquisita, eu estou meio parado, eu estou meio lá, meio cá, eu estou meio barro, meio tijolo, a chama não está muito acesa não. Eu quero que você levante sua mão, nós vamos orar por você. Crê! Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tem, levanta a tua mão, vem pra cá. Nós vamos orar por você hoje.
Pastor, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser, pastor. Eu não sei como é que vai ser. Aleluia! Pode vir, meu filho. A trombeta vai tocar. Pode vir, minha filha. A trombeta vai tocar. Mais alguém? Se tiver mais alguém, vem vindo. Se tiver mais alguém, eu quero voltar. Eu quero andar na presença. Eu quero acender a chama. Eu quero que o fogo de Deus queima no meu peito. Eu não quero mais deixar esmorecer. Se tiver, vem rápido. Se tiver, vem rápido. Se tiver, vem rápido. Se tiver, vem rápido. Se tiver. Aleluia. Nós vamos orar. Pastor Zé, o segundo apelo, eu chamo para dizer lá mesmo. O segundo apelo é o seguinte: eu não sei o talento que Deus me deu. Estou perdido. E eu preciso botar esse talento para funcionar. Quer botar a mão no seu coração? Eu chamo aqui na frente para a gente orar. Fico à vontade? Beleza. Eles estão retornando. Se tem alguém nessa noite aqui, eu estou na igreja, mas eu não sei qual é o meu talento, o que Deus me confiou. Eu sei que eu estou parado, eu estou emborcado, eu estou precisando fazer. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você agora. Os profetas do Senhor vão orar por você agora. Tem alguém? Eu estou precisando botar o meu talento para multiplicar, porque um dia eu vou ter que fechar a conta. Um dia eu vou ter que dar jeito. Vem rápido, que eu já passei meu horário, meu filho. Vem rápido. Eu não sei como Deus vai me usar. Eu não sei de que forma que Deus vai me usar. Eu não sei o meu talento, pastor. Eu sou bom em muita coisa, mas Deus está te dizendo: tem uma coisa pelo menos que tu é excelente, e essa excelência precisa estar à disposição do reino de Deus. Mais alguém, mais alguém. Se tiver, vem rápido. Nós já vamos orar. Nós já vamos orar. Vem. O meu talento está parado. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei mais. Mas eu sei de uma coisa: Deus vai me usar. Deus vai me usar. Deus vai me usar. Deus vai me usar. Eita, glória a Deus. Vem, meu filho. Vem. Aleluia! 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 Se tem mais alguém, é a última vez que eu vou chamar. Tem mais alguém? Vem! Tem mais alguém? Porque a obra de Deus eu preciso me expor. Eu preciso colocar no altar dizendo: eu estou apagado. Eu preciso ser aceso nessa noite. Vem. Aleluia. Nós vamos orar. Primeiro eu vou orar para aqueles que querem reacender o seu talento, e depois eu vou chamar o anjo da igreja para orar para aqueles que estão aceitando Jesus. Igreja do Senhor, estenda as suas mãos para cá. Espírito Santo, o Senhor me deu essa palavra. O Senhor me mandou pregar essa palavra. Eu tenho certeza na terra que eu ouvi tua voz. A tua voz é incomparável. A tua voz, Senhor, não tem sombra de variação, não tem dúvida. E o Senhor falou para mim para pregar isso nessa noite. Ó Deus, aonde tiver alguém com azeite faltando, ó Deus, a manutenção da chama agora, no nome poderoso de Jesus, seja aceso agora, seja cheio agora, seja transformado agora, seja liberto agora, seja cheio do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Deus, mostra os talentos para os teus filhos. Eu não sei qual é o talento,
eu não sei se está enterrado, eu não sei como está, mas uma coisa eu sei: o Senhor é um Deus que nos usa, o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que trabalha, o Senhor é um Deus que queima, o Senhor é um Deus que transborda, o Senhor é poderoso na terra. E eu vou chamar o pastor, que é o anjo da igreja, para orar pelos aqueles que estão aceitando a Jesus como seu Salvador nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, estenda sua mão para cá. Tem quantos aqui? Eu nem perdi, está orando ali. Tem uns mínimo uns 10 aqui. Eu quero dizer para vocês que hoje vocês começam a caminhada mais extraordinária da vida de vocês. Vocês hoje começam a caminhada onde, no meio das lutas, vocês vão ver que tem alguém que estende a mão para vocês. Eu quero abençoar eles. Você me ajuda? Levanta a sua mão. Pai, eu quero colocar a vida dos teus filhos que hoje tomam uma decisão nesse altar. Hoje eles decidem aceitar ou retornar uma caminhada contigo. Eu quero declarar que todo o peso do pecado que eles carregavam até aqui, Senhor, todo o peso que eles carregavam nas suas costas, que dificultava a caminhada dos teus filhos, cai por terra agora pelo poder do teu nome. Senhor, que todo medo, toda ansiedade, tudo que os paralisava cai por terra e eles são tomados pela paz que excede a todo entendimento, a paz de Cristo Jesus. Senhor, que hoje eles ganhem novo significado na vida deles, que eles saem daqui com direcionamento, que, Senhor, aquilo que o Senhor derramou sobre a vida dos teus filhos, que a decisão que eles tomaram nesse altar se estenda sobre os seus lares, sobre todos os lugares que eles pisam, e que eles serão abençoados pelo poder do teu nome. Assim nós os abençoamos, fazemos isso em nome de Jesus. Agora olha para cá, para mim. Deixa eu dizer para vocês, hoje vocês começam uma caminhada importantíssima, mas vocês não começam ela sozinhos. Eu queria que vocês olhassem para trás, porque essa é a nova família de vocês. Celebra Central! Oh, aleluia! Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Vocês podem seguir esse pessoal de colete vermelho aqui. Eles vão direcionar vocês. Você foi abençoado? Ah não, crente, pelo amor de Deus, tem 10 vidas no altar, parece que está morrendo. Você foi abençoado? Amém. Então vamos encerrar. Obrigado, pastor, que Deus continue te abençoando. Abençoe a obra ali no Taquara. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Ao fim desse culto, nós declaramos que tudo que fizemos nesse lugar foi para a honra e glória do teu nome. Obrigado por essas vidas que se renderam aqui. Abençoa os teus filhos. Senhor, toma as nossas orações do cultivo, Senhor, esses que pedem clamor pela internet, a vida do Benício, da Neide, do Gabriel. Senhor, toma a família da Camila, da Maria, do Rodrigo, do Enzo. Senhor, toma a vida do nosso presbítero Silvio. Pai, toma, Senhor, a vida do nosso presbítero Joseph, essa família enlutada, que o teu Espírito Consolador seja com eles. Senhor, nos leva em segurança nesse fim de quinta-feira. Dai-nos, Senhor, um fim de semana poderoso na tua presença, que aquilo que recebemos nesse lugar possamos cultivar e se estender ao longo dos próximos dias desse ano, e que venhamos multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão. Antes de eu terminar, quero te dizer, tem uma cantina aqui do Fire, você não vai perder, abençoa eles lá. E amanhã, convite especial, amanhã tem uma mini vigília da nossa rede. Vai estar conosco o pastor Kaique, de 7 horas até mais ou menos às 11 horas da noite. É para você, adolescente, jovem. Pastor, eu tenho 70 anos e quero vir. Bem-vindo ao Move, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Pode, a cinza, os carvão, o que sobrou, dos 22 aos 50, dos 50 aos 100. Eu sei que Deus vai fazer algo poderoso nesse lugar. Eu vou estar aqui também, Deus me deu uma palavra nessa noite que eu tenho certeza que o Senhor vai renovar muitos que estarão aqui nessa noite. Então eu convido você, e amanhã de manhã tem, Helenira, consagração amanhã de manhã? Aí, é o mestre que vai estar na casa. Se eu fosse você, eu vim, hein? 9 horas da manhã e 7 horas da noite. Amém? Estenda na sua mão com o amor de Deus, que excede a todo entendimento. Que a graça
incomparável de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces e eternas consolações do Espírito seja comigo, contigo, com todo o povo de Deus na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. E a central diz: amém. Que Deus te abençoe.